amor. Eu sou a Maria Duarte, sou taróloga profissional, bem-vinda ao meu podcast, a este espaço de partilha. Aqui, pelo menos numa fase inicial e até me fazer sentido, eu vou falar um bocadinho acerca da minha jornada enquanto taróloga, como é que tudo isto começou, e hoje quero mesmo trazer esse processo. Porque acho que muita gente, quando pensa em empreender ou aprender tarô até, tem muito uma visão, um pensamento de isto não é para mim, não vai dar certo, já há muita gente a fazer isto, eu nunca vou conseguir, agora vou ter um negócio, agora vou ser taróloga, se calhar o tarô ainda é um bocadinho tabu, se calhar isto não vai dar certo, nunca vai ser possível viver de tarô, então eu quero aqui desmistificar um bocadinho e trazer a minha história, que nem sempre foi assim tão simples, claro, que nem sempre foi linear, que como todas as histórias teve altos e baixos, mas faz parte. Portanto, começando do início, quando eu era criança, eu sempre tive esta curiosidade em relação ao mundo espiritual, esta curiosidade em relação à religião. Eu lembro-me de ser pequenina e ler muitos livros sobre o universo, sobre Jesus, portanto eu sempre procurei muito respostas para as minhas perguntas. Eu nunca me contentei com, com uma vida sem sentido. Eu perguntava muito porquê é que estamos aqui, o que é que estamos aqui a fazer, o que é a vida, qual é o sentido da vida. E então isso sempre esteve muito presente em mim, essa curiosidade, essa busca por algo mais. Eu procurava muitas respostas e lembro-me na catequese que eu era mesmo muito chatinha, porque estava sempre a fazer perguntas, porque de facto eu queria compreender, então eu questionava muito, questionava tudo. E às tantas as minhas catequistas passavam-se um bocadinho comigo porque elas não tinham respostas para me dar muitas vezes. E eu lembro-me, por exemplo, de dizer assim: mas eu acredito na reencarnação. Portanto, em criança, não sei muito bem onde é que fui buscar aquilo, mas eu falava disso e elas diziam: mas aqui nós não falamos sobre isso. E eu, então, mas se eu acredito nisto, então isso quer dizer que eu já não sou cristã? Eu questionava muito. Imaginem, uma garota no terceiro ano, para aí, quarto ano. Portanto, sempre foi algo muito intrínseco em mim, esta curiosidade de querer saber mais. Eu lembro-me de ir para a cama quando era mais pequenina e rezar muito, rezar sempre, todos os dias, falar com Deus. Eu falava muito. Eu lembro-me até de falar na altura, não sei se eram almas, se eram anjinhos da guarda, mas eu lembro-me que havia 3 meninos com quem eu falava, não sei se eram amigos imaginários, não sei, não faço ideia, mas eu falava com eles e fazia muitas perguntas, portanto sempre foi algo muito intrínseco em mim. Depois, conforme fui crescendo, fui colocando talvez isso um bocadinho de lado, mas nem tanto, porque sempre me mantive muito curiosa, e lembro-me de ser adolescente, com uns 15, 16, não faço ideia, 14, 15, 16 anos, e procurar muitas respostas. A minha mãe lia muitos livros sobre autoajuda, sobre espiritualidade, sobre essas coisas, então em relação a isso, também foi algo que esteve sempre muito presente na minha vida. Lembro-me dela ter os livros todos do Segredo, portanto sempre houve esse contacto. Lembro-me de irmos ao centro espírita ver como é que era. Lembro-me de ser pequenina e dizer à minha mãe: olha, eu quero fazer uma consulta, porque eu acreditava muito nessas coisas. Então aí, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu fiz a minha primeira leitura da aura com a Susana e mágico, foi mágico, e para mim foi uma grande confirmação, porque nessa leitura da aura eu recebi uma mensagem da minha avó, que é o meu anjo da guarda, a minha Maria. Portanto, para mim foi um confirmar, foi um marco muito importante de que isto é mesmo real, eu não estou doida, há algo mais realmente. Depois, mais tarde, na adolescência, fiz a minha primeira leitura de tarô e eu, uau, isto é fantástico, longe de imaginar que este seria o meu futuro, mas eu achava assim uma coisa
incrível, eu tinha muita admiração por todas essas práticas, eu tinha muita curiosidade mesmo. E fui tendo sempre esta curiosidade ao longo da minha vida. Depois também houve um marco importante para mim, aí eu já me tinha despedido, já tinha estudado numerologia, astrologia, já queria fazer o meu negócio, portanto foi nesse verão que me despedi, que fui ao meu primeiro círculo feminino, e para mim foi um marco muito grande, porque mais uma vez meio que a senhora que estava lá canalizou uma mensagem da minha avó, e eu senti a minha avó muito, muito presente mesmo. E lembro-me até de estar a sair do círculo, que foi na praia, e a ir para o carro, e estava assim no voeiro, que não se via nada, nada. Então foi uma coisa muito transcendente. Portanto, o caminho da praia, que nós ainda caminhámos bastante, que era mais lá para o fundo, até ao carro não se via nada, parecia que estava no céu. Olha, foi uma experiência que eu não sei explicar, só quem lá estava, é que percebe, é que consegue explicar. Mas foi mais um daqueles momentos em que eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, que eu estava a ser guiada, e que mesmo não tendo as respostas todas, de uma maneira ou de outra, o meu caminho ia alinhar-se. Bom, nem tudo foram rosas e de facto eu despedi-me, as coisas não correram bem. Eu tinha uma visão talvez demasiado otimista, sem muita estrutura, uma visão de que ok, vai dar certo porque está destinado, é o meu caminho, claro que vai dar certo. E não tinha um plano, uma estratégia, uma estrutura, e não deu certo, não é? Porque o feminino e o masculino têm que andar sempre de mãos dadas para nós atingirmos um objetivo. Não é só sonhar, também há que fazer, e não é só fazer, também há que ter o outro lado, não é? A paixão por aquilo que se está a fazer. Não deu certo, as coisas não correram bem, e eu passei assim pela fase mais difícil da minha vida. A minha mãe saiu de casa nessa altura, portanto eu fiquei com uma casa, fiquei com a minha irmã, não tinha trabalho, o meu negócio não estava a correr bem, na altura era só astrologia, numerologia, as coisas não estavam a funcionar, não dava para ter um ordenado, nem de longe nem de perto, e a coisa começou a complicar mesmo muito, muito, muito. Nessa altura eu vi-me assim mesmo no fundo do poço. Foi muito revoltante, eu perguntava-me muito, mas este é o meu caminho, porque é que não está a correr bem? E houve uma altura que eu fiz um vídeo, eu já partilhei isto até várias vezes, fiz um vídeo, era fevereiro, a dizer, eu neste momento só tenho 100 euros na minha conta, e acredito muito que daqui a um ano eu vou estar a ganhar muito bem, vou ter mais de 1000 euros na minha conta, e vou estar a viver do meu negócio, dos meus sonhos. Dito e feito, mas até chegar lá foi um processo muito duro. Mas pronto, mas eu sempre acreditei. Portanto, vi-me com 100 euros na conta. Uma das histórias mais marcantes para mim foi nessa altura, um dia que fui às compras com a minha irmã, e tinha 20 euros para gastar, e disse-lhe, olha, temos 20 euros para comer o mês todo, vamos comprar enlatados, vamos fazer render. Então nessa altura eu estava num nível de escassez surreal, eu estava mesmo, eu nunca passei mais por isso, graças a Deus, espero nunca passar, mas foi muito, muito, muito duro. Foi estar no fundo do poço e não ver uma luz, e tinha um orgulho também que me impedia muitas vezes de pedir ajuda, e de chegar ao pé de alguém e dizer, olha, não tenho dinheiro para comer, porque eu sabia a resposta, vai arranjar um trabalho normal, e eu não queria ouvir isso. Mas pronto, tive que aceitar que não deu certo, e tive que arranjar soluções. Na altura arranjei um part-time de fim de semana num supermercado, no caso até foi num quiosque do supermercado, e comecei a trabalhar aí ao fim de semana. Depois
acabei por arranjar um trabalho à semana também, na Medicare, a vender planos de saúde, que foi uma experiência que me ajudou imenso, porque um dos meus maiores bloqueios era a comunicação, ainda é em parte, mas tem sido um trabalho, é o meu propósito de vida, é comunicar, e a Medicare sem dúvida que foi muito importante para mim nesse processo. Fiz também nessa altura algum trabalho freelancer com empresas, porque a minha área era marketing e comunicação. Ao mesmo tempo mantinha o meu negócio porque iam surgindo algumas clientes para mapas, portanto fui tendo algum trabalho e então eu vi-me de repente com 4 trabalhos, com uma agenda muito preenchida. Na altura ainda tinha o projeto Templo, um projeto de eventos mais a este nível também espiritual, de outras práticas mais espirituais e criativas. Portanto, eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para mim. Nessa loucura toda foi quando surgiu o tarot. Portanto, para além de todo aquele movimento que já era a minha vida, para além de já não ter imenso tempo, ainda fui estudar tarot, mas foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Quando comecei a estudar tarot foi inicialmente por uma curiosidade, eu não sei explicar, foi uma vontade mesmo, e pensei, olha, tenho que ir saber mais sobre isto. Fiz um primeiro curso, de um investimento um bocadinho mais baixo, adorei, apaixonei-me, comprei o meu primeiro baralho. Na altura não percebia nada, porque lá está, não tinha um curso, não tinha uma estrutura. É muito difícil nós aprendermos tarot só com vídeos no YouTube. É importante a estrutura, a base, o contexto, para nós realmente conseguirmos depois compreender. Mas fui tendo então o meu primeiro contacto com o tarot, até que eu decidi que talvez aquele fosse o meu caminho. Fui tirar então um outro curso, investi bastante dinheiro nos meus 2 cursos. Portanto, eu gastei muito mais dinheiro, por exemplo, nos meus 2 cursos do que o valor do meu curso atual, que eu vendo. Mas tive muita fé. Na altura, pedi dinheiro emprestado a uma familiar, tive que quebrar essa barreira do orgulho, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sem dúvida, e começou aí a minha grande paixão pelo tarot. Nessa altura, as coisas ainda estavam a ser bastante complicadas, porque tudo isto resultou num início de burnout. Trabalhava todos os dias, ao fim de semana também, e à semana eu comecei a acordar sempre doente. Houve um dia que eu simplesmente não consegui sair da cama, estava com muita ansiedade. Eu lembro-me de ir para o ginásio e estar a treinar às 7 da manhã com ansiedade, porque eu só entrava às 10. E eu bloqueava, eu odiava. Muitas vezes até ficava na cama até às 9h30 porque eu não queria ir. O meu corpo não queria ir, foi horrível, horrível, horrível. Todos os dias eu lutava contra mim, todos os dias eu lutava contra o meu corpo. Eu está quase, último esforço, mas foi muito desgastante até ao dia em que eu acordei e não me consegui levantar. Tive então depois esse apoio psicológico e decidi despedir-me do trabalho da semana. Fiquei na mesma com os outros projetos e com o trabalho do fim de semana, mas esse trabalho da semana era o que me dava maior rendimento e voltei a sentir-me assim um bocadinho perdida, mas eu estava mesmo desgastada e pensei, vou deixar tudo, vou arranjar um trabalho normal, vou desistir. Foi a primeira vez que eu pensei em desistir, temporariamente. Portanto, nunca pensei desistir totalmente, nem nunca tive um pensamento de isto nunca vai dar certo, mas naquele momento eu pensei, ok, estou com burnout, estou sobrecarregada, não consigo mais, agora neste momento não consigo, vou parar tudo e vou arranjar um trabalho normal e ter uma vida normal e vou-me deixar destas coisas e destes sonhos, isto se calhar não é para mim. Comecei a duvidar, foi a única vez que eu comecei a duvidar, mas nunca duvidei num longo prazo, portanto eu sabia que, ok, não é agora, não é para ser agora, um dia hei de conseguir. Nessa altura eu despedi-me então, comecei a procura de um outro trabalho,
apareceu uma oportunidade até bastante rápido, tive a entrevista, fui selecionada, era um trabalho onde eu ia ganhar muito bem, uma equipa fantástica também, e um dia antes de ter essa entrevista, eu tinha escrito um papel com o meu sonho, com o meu propósito, o que é que eu queria. Eu tinha esse papelinho na minha mesinha, na minha secretária, e dizia, eu quero ser taróloga, era um dos sonhos. E eu lembro-me de estar nessa entrevista de emprego, olhar para o papel, pegar no papel e escondê-lo, colocá-lo na gaveta para não ter que o ver. Fiz a entrevista, lembro de contar aos meus pais, à minha família, que eu sinto que eles ficaram felizes, porque eu sentia que eu já era um peso, que já ninguém acreditava em mim, que as pessoas queriam era que eu me resolvesse. Lembro-me até de dizer à psicóloga que já ninguém acredita em mim, o meu namorado já não acredita em mim, eles já estão fartos das minhas coisas. E ela perguntou-me, tu acreditas em ti? E essa pergunta também foi muito importante, porque me fez perceber que eu é que tinha que acreditar em mim, mais ninguém tinha que acreditar em mim. Se eu não acreditava, mais ninguém ia acreditar. Então, se eu estava a duvidar naquele momento, é óbvio que toda a gente ia duvidar também. Foi um período mesmo muito difícil. No geral, a minha família recebeu muito bem essa notícia de eu ir então ter um trabalho normal, e houve um amigo meu que foi super, super importante no meu, na minha caminhada, no meu percurso. Acho que ele não tem noção da importância que teve, porque eu liguei-lhe, contei-lhe, olha, Filipe, arranjei um trabalho normal, é assim, assim, assim. Ele, ai que fixe, top, mas esse não é o teu sonho. E eu, damn, caramba, não é mesmo? Aquilo bateu-me de uma forma, vocês não imaginam, parecia que tinha sido atropelada por um caminhão. E eu, meu Deus, não estou mesmo a ser sincera comigo, não estou mesmo a ser sincera comigo. Portanto, isto aqui foi em janeiro. Foi-me dito nesse trabalho que eu só começaria em fevereiro. Eu tinha ali um mês livre. E o que é que eu pensei? Passei por um burnout, vou aqui descansar um bocado, mas eu pensei, tenho um mês. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, tenho um mês para fazer acontecer. Tenho um mês para fazer acontecer e eu vou fazer isto acontecer, não sei como, mas eu vou. Na altura entrei na mentoria da Catarina, acho que foi logo em janeiro, se não estou em erro. Fiz tudo, apostei as fichas todas, mesmo cansada, mas era um cansaço, mas no fundo já estava liberta, ao mesmo tempo tinha muita vontade de conseguir aquilo. Então em janeiro lancei as leituras, pela primeira vez as leituras de tarot, e correu muito, 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 muito bem, muito bem. Tive logo um ordenado superior àquele que tinha anteriormente, paguei logo os meus 2 cursos, tive lucro, portanto foi um mês ótimo. No primeiro mês eu pensei, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, não tem como não dar certo, vai dar certo de certeza. Então arrisquei e lembro-me de decidir muito a medo que, ok, vou dizer que não àquela proposta. E era uma proposta muito boa, eu ia ganhar muito bem. E eu tive muito medo de estar a desperdiçar uma coisa segura, mas tive que ser real, tive que ser verdadeira comigo e disse que não. E ali estava eu outra vez. Depois de tudo, depois de só ter 100 euros na conta, depois de estar a ficar sem dinheiro, depois de ir às compras só com 20 euros, ali estava eu outra vez, a arriscar outra vez. Mas desta vez era um bocadinho diferente, desta vez eu tinha a estrutura, desta vez eu fiz as coisas bem. Eu fui procurar logo a mentoria, eu fui logo dar os passos certos, eu fui logo tentar melhorar. Nas outras vezes eu sabia que não queria um emprego normal, sabia que queria outra coisa, mas não havia um plano. E ali eu tinha uma direção. Eu sabia, eu quero fazer diferente desta vez, mas eu tenho que fazer as coisas bem. Não basta o gostar, também a parte da estratégia é importante. Tem que ser o masculino e o feminino juntos, integrados, para eu realmente conseguir ter resultados. E deu muito certo, felizmente deu muito certo. E consegui. Foi logo, foi imediato. Portanto, às vezes eu também acredito que quando alguma coisa se calhar não está a dar certo,
Ok, naquele caso não havia muito planeamento, mas se eu tivesse continuado cá só com a astrologia, com a numerologia, não sei se teria tido o mesmo sucesso, o mesmo caminho, porque às vezes quando nós insistimos numa coisa que não está a dar é porque se calhar ainda não é bem a nossa paixão. E eu percebi isso com o tarot, porque apesar de eu gostar muito da astrologia, da numerologia, eu senti no tarot que é aqui, é isto, isto é a peça que me faltava e eu nem sabia, porque eu nunca tive aquele sonho de ser taróloga, nunca foi um sonho, um objetivo. Eu achava super interessante, pensava se calhar um dia sim aprender, mas para autoconhecimento eu nunca pensei que eu ia ser taróloga, nunca, 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 nunca. Um, e eu compreendo, às vezes há pessoas que pensam, pá, até gostava de ir aprender tarot, ai, mas não, isso não é para mim. E olhem, comigo foi assim, eu não tinha essa intenção. Eu fui aprender, apaixonei-me. E eu digo muito que o tarot é como o Harry Potter, em que, portanto, no Harry Potter o feiticeiro vai comprar a varinha, vai à loja, mas é a varinha que escolhe o feiticeiro, é a varinha que o escolhe. Eu acho que o tarot é um bocadinho assim. Eu acho que o tarot escolhe os seus feiticeiros. Por isso, se tu estás a ouvir este podcast, se tu vais ver o meu Instagram, os meus posts, há alguma coisa que mexe aí dentro quando eu falo de tarot, esse bichinho aí dentro, pode ser realmente a tua varinha a querer escolher-te. Portanto, permite-te aprender. Esta é a minha jornada com o tarot. Acho que não me esqueci assim de dizer nada. Foi uma montanha russa, foi. Se eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo, também. Não posso dizer que estou totalmente realizada porque eu nunca estou. Há uma parte de mim que quer sempre crescer, quer sempre evoluir, mas sem dúvida que alcancei algo que eu não achava que era possível, que eu não achava que eu ia alcançar. E o tarot mudou completamente a minha vida. Não só a nível profissional, porque aí mudou tudo, obviamente, mas mesmo a nível pessoal. A minha intuição aumentou bastante, a minha conexão comigo aumentou bastante. O tarot é a maior ferramenta de autoconhecimento para mim do mundo. No meu entendimento, nós, quando aprendemos tarot, nós conhecemos partes de nós que nós não conhecíamos. É uma coisa transcendente, é uma coisa surreal. E depois muda tudo, porque se eu quero tomar uma decisão, o tarot vai me ajudar. Se eu não estou a compreender uma situação, o tarot vai me ajudar. Se eu estou travada em alguma coisa, eu pego no meu baralho, eu pergunto e eu destravo. É muito bom. O tarot é como se nos ajudasse a ler-nos a nós mesmos. É como se, às vezes, há coisas que estão no nosso subconsciente, nós não conseguimos traduzir em palavras, nós até sabemos, mas não conseguimos discernir, e o tarot vem e mostra-nos. É como se fosse uma luz que diz, é isto. É como se, quando eu estou a ler tarot, o que eu sinto, quando leio tarot para mim, é que me estou a traduzir. Eu estou a traduzir o meu interior, eu estou a traduzir os meus sentimentos, eu estou a traduzir-me, eu consigo traduzir o que vai dentro de mim, e isso é mágico, não tem preço. Eu uso muito o tarot no meu dia a dia, muito, muito, muito mesmo. Não como um vício negativo de ai, não posso agir sem perguntar ao tarot, não, mas como um aliado. E muitas vezes eu até já sei, mas ele vem confirmar. Ou muitas vezes há coisas que eu não estou mesmo a ver e ele mostra-me. Por isso, sim, o tarot muda tudo. E eu sou completamente apaixonada pelo tarot. Espero que tenhas gostado de ficar a conhecer um bocadinho a minha trajetória, ficares a perceber como é que tudo isto começou, que foi uma verdadeira montanha russa, mas que valeu muito, muito, muito a pena mesmo. Não escolheria outro caminho, é o meu caminho, e estou muito feliz por estares aqui e por poder partilhá-lo contigo. Vemo-nos no próximo episódio para falar de tarot e da vida e de tudo um pouco.
Até ao próximo episódio.